Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. No programa de hoje iremos continuar falando sobre o fator de queda. Iremos falar também sobre o PPRA versus o PCMAT na construção civil. Continue respirando porque a viagem vai começar. Vai! Vamos lá, senhores. Montei aqui uma linha de vida. Quando eu conseguir que ela ficasse mais alta, eu vou ter que fazer a apresentação e sentado. Mas não será um problema. Na semana passada nós falamos sobre fator de queda. E uma coisa que nós comentamos é que o ideal é que sempre a amarração fique sobre a cabeça do trabalhador. Porque se ele estiver assim, a queda vai ser menor. Caso esteja mais abaixo, ele vai ter todo esse percurso de queda que no mínimo vai fazer com que ele possa se machucar. Ou até consequências maiores. Então, só que além dessa complicação que nós comentamos, quem não viu, por favor, dá uma olhada no vídeo anterior. Tem outras situações que nós temos que analisar em relação à linha de vida, ao ponto onde o colaborador, o trabalhador está amarrado. Então uma coisa que eu tenho que verificar é o seguinte, geralmente as linhas de vida não ficam na posição que nós comentamos, sobre, porque isso ia dificultar, ia ter que fazer uma estrutura para manter sobre a cabeça do trabalhador. Então geralmente fica abaixo, se amarra uma corda e fica abaixo. O que acontece nesse posicionamento? O trabalhador está aqui. O que vai acontecer vai ser isso aqui. Percebe que houve uma deflexão? A flecha, houve uma flecha, ou seja, a corda cedeu. Ela está esticada, mas não tem como. Com o peso do trabalhador, ela vai ceder. Nisso de ceder, o trabalhador desceu um pouco. Mas percebe que ele desce mais ainda. Uma observação antes. Parte dos trabalhos realizados na construção civil não é tão elevado assim, sei lá, vai ser no primeiro, segundo piso, coisa de 4, 3, 6 metros de altura. Nem sempre o cara vai trabalhar a 8, 10 metros. Então o que vai acontecer? Olha, ele está aqui nessa altura. Vai descer. Eu tenho essa flecha que aconteceu, ou seja, cedeu um pouco a linha de vida. Eu tenho o talabarte. E lembra que eu falei que às vezes acontece de ter um absorvedor. O absorvedor abre e ele desce mais ainda. Eu tenho a altura do trabalhador e eu ainda tenho que ter uma altura de segurança, né? Se eu somar tudo isso, pode vir chegar até a 6 metros de altura. Então o que vai acontecer? O trabalhador está aqui, com o cinto adequado, linha de vida teoricamente adequada, só que ele só está a 4 metros do chão, cai e arrebenta as pernas ou até morre, porque eu não tenho uma altura livre de queda adequada. A zona livre de queda, que é o termo que é utilizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse posicionamento. Não basta prender o trabalhador. Eu preciso saber se a altura, caso ele caia, é suficiente para ele não estar seguro. Acho que deu para entender, né? Então vamos continuar agora em pé. Além disso, eu tenho que verificar outras coisas em relação à linha de vida. A linha de vida geralmente é feita com corda ou um cabo de aço. E as pessoas às vezes não levam em consideração a higiene dessa corda, por exemplo. É comum te encontrar corda nas obras da construção civil, dentro do barracão no chão, onde os trabalhadores usam para limpar os pés, às vezes até as botas. E percebe o que vai acontecer? Entra um grão de areia entre as fibras da corda é um monte de fibras. Entra um grão de areia entre as fibras. Esse grão de areia é um estilete para uma pequena fibra. É um estilete com um fio de cabelo, que é uma fibra. Só que eu não tenho um grão de areia, eu tenho vários grãos, que a corda está imunda. O que vai acontecer com isso? Eu vou diminuindo a resistência da corda. Outra coisa também que não se leva em consideração é dar nós na corda. Cada vez que você dá um nó na corda, diminui a resistência. E dependendo do tipo de nó,
a resistência cai muito, até 50%, 60%. Então a gente tem que avaliar isso. O trabalhador nem sempre está ciente disso. Às vezes nem o profissional de segurança do trabalho. E da construção civil também não. Então é preciso orientar o trabalhador sobre como fazer essa inspeção, de visualizar a corda e tudo mais. O problema é o seguinte. Digamos que nós estabelecemos que essa inspeção será semanal, ou diária, ou quinzenal. Independente da periodicidade, o ideal é o mais frequente possível. Mas o que vai acontecer? No primeiro dia o trabalhador inspeciona, está ok. No segundo, ok. Depois de um tempo ele começa a se acomodar e começa a não avaliar corretamente. Nós precisamos fazer uma auditoria. Nós precisamos inspecionar em paralelo. Não podemos deixar só para o trabalhador realizar isso. Por mais que a consequência seja para ele, como não aconteceu nada e nunca aconteceu, não aconteceu nesse período e ele não tem nenhum fato anterior na vida dele de trabalho relacionado a isso, ele vai acomodando e acaba não realizando mais. Esse mesmo cuidado que eu vou ter com a corda, eu tentei em relação às linhas de vida com cabo de aço. Principalmente nos pontos de amarração, nos pontos de ancoragem, que pode começar a arrebentar. E o que acontece na maioria das empresas é que, infelizmente, é que essa inspeção, essa troca da corda ou cabo de aço, só ocorre quando arrebenta realmente. Não há uma prevenção, não são todas as empresas, mas muitas empresas esperam já estar numa situação muito desgastada do material para poder fazer a troca ou mesmo só quando arrebenta. Então, passem a avaliar as cordas, passem a avaliar os cabos de aço, passem a avaliar as correntes, que não comentamos, mas é outro item bem importante, porque isso tudo pode levar a um acidente grave na construção civil. Espero que tenham gostado da nossa explicação e na semana que vem nós vemos de novo. Um abraço. Vou aproveitar esse programa de hoje para responder uma dúvida que os colegas sempre me enviam sobre quando usar o PPRA ou o PCMAT na construção civil. Bom, o PCMAT é o programa que é exclusivamente da área da construção civil. É obrigatório o PCMAT na obra quando essa obra atinge 20 empregados. Então, de 20 acima é obrigatório o PCMAT. De 1 empregado até 19, nós usamos o PPRA. Então tem que ficar claro duas coisas. O PCMAT é só para a construção civil. E 2, se tem uma obra acontecendo dentro da sua empresa, aquela obra irá precisar de um PCMAT, se ela passar de 19 empregados. Então vamos lá, quando usar o PPRA e quando devemos ter o PCMAT? Vamos fazer aqui uma simulação. Então a gente tem uma empresa que tem 120 empregados, temos uma obra que tem 120 empregados. E dentro dessa obra nós temos uma terceira que tem 5 empregados. E nós temos outra terceira que tem 10 empregados. E nós temos outra terceira que tem 30 empregados. A grande pergunta é, em qual dessas obras vai ser obrigatório ter o PCMAT e em quais dessas obras será obrigatório ter o PPRA? Então vamos lá. A contratante, ela deverá ter o PCMAT. A terceira, com 5 empregados, vai ter o PPRA. A terceira, com 10 empregados, logicamente, não chegou aos 20 empregados, também vai ter o PPRA. Mas a terceira, que tem 30 empregados, deverá ter... Não, pensa aí. Nós dissemos que o PPRA é para obra ou indústria. Qualquer local que contrate empregados no regime CLT tem que ter o PPRA. Na construção civil, o PPRA vai de 1 até 19 empregados. E de 20 empregados acima, nós temos a figura do PCMAT. Agora nós temos uma terceira que tem 30 empregados. Qual programa ela deverá ter? PPRA ou PCMAT? Acertou você que respondeu o PPRA.
Mas Nestor, por que a obra, mesmo tendo mais de 19 empregados, vai ter o PPRA e não o PCMAT? Bom, pessoal, fazem parte do PCMAT uma série de documentos que a terceira não tem acesso, uma série de ações que não tem importância nenhuma para a terceira. Então, por isso, a terceira não terá o PCMAT, ela terá o PPRA. Um exemplo claro são as proteções coletivas, aquelas conhecidas como bandejão, não é verdade? Então, todos aqueles bandejões vão ter que ter projetos, e esses projetos vão estar dentro do PCMAT. Mas a terceira não é dona da obra. A terceira está lá executando apenas atividades pontuais. Então, a terceira não vai precisar de ter o PCMAT. Até porque dentro do PCMAT tem vários projetos. Dentre eles tem os projetos das proteções coletivas, tipo o bandejão e outras que fazem parte do arsenal de segurança da obra. Porque para a terceira, pouco importa os projetos de proteção coletiva, de periferia, por exemplo, como é, né, o bandejão. Para a terceira importa as atividades que ela irá executar dentro da obra. E o PPRA dessa terceira vai se basear unicamente nas atividades que ela irá executar dentro da obra. Nós temos o exemplo também da área de vivência, né? Dentro do PCMAT vai ter que ter um projeto das áreas de vivência da obra. Mas como as áreas de vivência da obra não dizem respeito à terceira, novamente, e por isso, a terceira vai ter que ter apenas o PPRA. Bom, espero que tenha ficado claro aí para você o porquê de as terceiras sempre terem apenas o PPRA, enquanto a contratante, ao passar de 19 empregados, tem que ter o PCMAT. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, Nestor, mas passou de 19 empregados. Tá, eu vou precisar de... Sacanagem. Uma pergunta que os colegas sempre me fazem, Nestor, mas passou de 20 empregados, eu vou precisar ter o PCMAT, lógico, mas eu vou ter que deixar de ter o PPRA na obra? Bom, pessoal, segundo a NR18, as ações, as exigências do PPRA estão contidas dentro do PCMAT. Então, eu enxergo da seguinte forma: a empresa, quando ela tem um PCMAT, ela tem que ter um PPRA dentro dela. Então, por que ela teria um PPRA dentro dela e outro PPRA fora dela? Então, ficaria um PCMAT e 2 PPRAs na mesma empresa? Então, por isso, seguindo o que diz a NR18, é necessário ter o PCMAT e o PCMAT vai observar o PPRA dentro dele. Sendo assim, a obra passou 19 empregados, vai ter apenas o PCMAT com o PPRA dentro dele. Então é isso, galera. Abração. Tchau.